e eles passam a falar na língua das pessoas que estavam visitando Jerusalém naquela ocasião, mesmo que eles não tivessem estudado aquelas línguas, eles não tivessem se preparado para falar aquelas línguas, mas é-lhes concedido pelo Espírito Santo, com o propósito de trazer um evangelismo mundial, um impacto mundial de evangelismo. E aí você tem o Espírito Santo trabalhando de forma poderosa nessa questão da xenoglossia. Então, xenon, estrangeiro, né, no idioma grego, e glosse de língua, então a língua estranha, a língua estrangeira. Mas você também tem o fenômeno da glossolalia, tá certo? Que é esta língua ininteligível. Então, uma questão é a língua estrangeira, você não entende, mas ela é uma língua falada em outro lugar. E outra questão é a glossolalia, que é a língua ininteligível, que ninguém entende. E aí você tem essa ideia de que esta língua é uma língua espiritual, tá certo? No qual você, ao falar, ao Espírito te conceder, você tem uma comunhão especial, você tem uma renovação espiritual especial, um revestimento de poder, tá ok? Então você tem essas manifestações que são encontradas no Novo Testamento, que foram buscadas até antes do movimento da Rua Azusa. Mas aí você verá um grande sucesso no movimento da Rua Azusa a partir de um desenvolvimento histórico, no qual você tem esta busca desses movimentos pós-reformistas. O que eles querem? Eles querem que a igreja não fique congelada nessa confessionalização, nessa teologia oficial, tá certo? Que eles busquem pelo padrão bíblico, que eles busquem pelo padrão neotestamentário. É isso que eles querem, que vá além, que a igreja prossiga nessa reforma e transforme outras realidades, transforme outras práticas, tá ok? Sempre buscando, tá certo? Como padrão Novo Testamento, buscando como padrão a igreja primitiva. Então eles querem que a reforma prossiga, vá adiante. Por isso que eles são grupos pós-reformistas que ficam dentro da reforma. Eles não estão tentando voltar para o catolicismo, estão tentando ir além. A reforma saiu dentro do catolicismo, mas se institucionalizou e congelou. E eles querem prosseguir, querem ir mais além. Então aí você vê, a partir desses grupos esporádicos, a busca já por viver todas as realidades do Novo Testamento. Eles querem viver os milagres, eles querem viver o sobrenatural, eles querem viver o padrão de santificação, tá ok? Eles querem ver a manifestação, tá certo, do Espírito Santo a partir desse sobrenatural, da xenoglossia, da glossolalia. Eles querem vivenciar tudo isso. Eles começam a buscar. Então você tem esporadicamente alguns grupos que obtêm sucesso, isso ainda não é geral, mas começa um movimento por busca cada vez maior dos padrões da igreja primitiva, da igreja do Novo Testamento, tá ok? Isso vai se expandir de tal modo que dará ensejo ao surgimento dos grupos, denominados grupos holiness, grupos que buscam viver o Novo Testamento, viver o padrão bíblico, viver as palavras de Cristo na íntegra, praticá-las, viver no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida, ok? Então eles começam a buscar por esta prática de vida, né, implantar na sua vida esse padrão bíblico, e quando assim o fazem, a partir daí vai surgir as condições para o grande avivamento pentecostal. Vai surgir de fato o grande momento no qual as pessoas estarão quebrantadas, estarão empenhadas numa vida de santificação, e então criará as condições para o grande avivamento. Então você tem todo um encadeamento de processo histórico, né? Desde a reforma, do rompimento com a Igreja Católica, até a busca, né, pelo o grande avivamento aí do Espírito Santo. Primeiras brisas do pentecostalismo, que tem na apostila aqui, ó. Posso dizer que a primeira brisa do pentecostalismo foi soprada no metodismo inglês, iniciado por John Wesley, 1703 a 1791. John Fletcher, que viveu entre 1729 e 1785, e no movimento de santidade conhecidos como holiness, né, conforme eu apontei aqui. Então ele aponta John Wesley, aponta John Fletcher, tá certo? E aponta aqui também os holiness, né? E quando essas pregações, que quando você observa, né, essa institucionalização do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo, esses grupos descontentes com essa institucionalização e confessionalização, né, que oficializaram aquela forma,
e cristalizaram e solidificaram, então congelaram a igreja naquelas formas, eles começam a manifestar seu descontentamento com isso. Eles querem vivenciar o evangelho na íntegra, ok? Criam grupos, esses grupos começam a trabalhar dentro mesmo dessas igrejas oficiais, mas grupos à parte, se reúnem em casa, se reúnem em pequenos salões, querem orar de forma mais intensa, querem pregar de forma mais livre, querem impor as mãos para a cura, né, para que o Senhor traga cura. As pessoas querem impor as mãos para expulsar demônios e começam a ter experiências. Do que eles começam a ter experiências, o grupo cresce. Crescendo o grupo, a igreja oficial vai se alarmar, vai começar a perseguir, tentar proibir. No que há este movimento de tentativa de proibição, há migração. Nessa migração, evangelismo, estabelecimento de igrejas independentes daquelas em outros locais. E nessas igrejas começa a desenvolver cada vez mais essa busca pelo estudo da Sagrada Escritura, pela pregação, pela oração e por vivenciar essas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. E a partir daí é que vão surgir então, né, com a difusão, principalmente o metodismo, é um grande veículo, tá certo? Um grande impulsionador dessa difusão, dessas práticas, difusão desse ideal. Então o metodismo facilita muito isso, espalhando por diversas igrejas, espalhando por diversos movimentos, esses ideais. E aí com esses ideais é que surgem os grupos holiness, que são os grupos de santificação. Então dentro dessas diversas igrejas, que se destacaram já daquelas igrejas institucionalizadas e oficiais, é que começam a surgir grupos que se dedicam intensamente à santificação. E aí é que vai surgir então as condições para o grande avivamento. Então é isso que ele está colocando aqui, de forma encadeada logicamente, não é? Ele fala aqui de John Wesley, John Fletcher, fala dos Holiness e fala aí de Charles Parham e William Seymour, que é onde vai ver o grande despertamento pentecostal, né? Com esta evidência em falar em línguas estranhas. Embora a revolução causada pela Reforma Protestante tenha sido em grande passo um rumo ao resgate do cristianismo do Novo Testamento, ainda faltava muito para chegar lá. Essa é a questão. Eles foram muito importantes. Nunca pode se esquecer da importância do seu trabalho, da importância, né, e de quanto eles trabalharam, quanto eles tiveram que lutar, tiveram que inclusive pegar em armas para de fato garantir que houvesse uma separação de dentro daquela estrutura do catolicismo, aquela estrutura autoritária do catolicismo, tá certo? Que proibia todos aqueles que tentassem ter um contato direto com a Sagrada Escritura, que proibia que a Bíblia fosse traduzida para o vernáculo, para as línguas pátrias, que proibia que as pessoas interpretassem a Escritura, que as pessoas tivessem um contato direto de leitura, de estudo da Sagrada Escritura. Toda a Bíblia é em latim. Tá certo? Todo culto tinha que ter aquele formato determinado da missa, né? A questão do sacramento, sacramentalismo, né? No qual a pessoa não tinha um relacionamento pessoal e direto com Deus, mas sim ele era beneficiado e acumulava méritos ao participar dos sacramentos. E todo sacramento tinha aquela mesma forma, a liturgia tinha aquela mesma forma. Então, com isso, há uma separação do povo em relação ao contato com as Sagradas Escrituras e com a adoração a Deus, o culto a Deus. Então os primeiros reformadores, eles sempre vão ter esse mérito de enfrentamento em relação a esse autoritarismo da instituição católica. Só que eles também precisavam de que outros colaboradores levassem adiante. Então essa é a questão. Eles têm o primeiro mérito, né, da separação da Igreja Católica, mas eles não puderam prosseguir, não puderam levar adiante. Os seus continuadores, muitos deles, estacionaram naquela fase, estacionaram naquela estrutura criada, né? E não tiveram coragem de levar além. É onde outros líderes vão surgir e questionar isso. E falar, olha, a reforma ela já alcançou grandes méritos, mas ela ainda não chegou ao seu ponto final. Ela não alcançou ainda seu objetivo pleno. Ela não pode estacionar aí, não pode se deter aí. Nós temos que ir adiante e reformar outros aspectos da igreja e alcançar outras graças que estão presentes na Sagrada Escritura e que não estão sendo vividas. Então é aí onde você vê a diferenciação entre esses grupos que são tidos aqui como os pós-reformadores e aqueles grupos que se institucionalizaram e muitas das vezes até perseguiram esses pós-reformadores, tá ok?
Aí você vê a necessidade de ir além nessa reforma, essa é a questão. Não muito tempo após a reforma, começou a surgir movimentos intencionados a reformar a Igreja Reformada, né? Essa é a questão. Tanto no cenário teológico como no cenário ético e espiritual. No cenário teológico se destaca Jacó Armínio. Inclusive, Armínio, 1560-1609, e seus remonstrantes. Armínio nem chegou a ter a oportunidade de participar do Concílio de Dort, ele morreu antes. Mas os seus continuadores, de fato, tiveram um grande impacto, principalmente por meio da adesão de John Wesley às ideias de Armínio e a promulgação disso, a propaganda, tá certo, dessa visão teológica dentro das igrejas que se espalharam pelas Américas. Então, quando você tem, né, esta forma, né, de teologia, essa forma de pensamento, por meio de um entendimento, tá certo, diferenciado em relação àquele calvinismo reformista, tá certo, que estabeleceu aquilo que é chamado de tulip, tá, ok? Esta visão soteriológica, que é extremamente monergista e que concentra tudo nas mãos de Deus, eliminando a participação, a interação do homem dentro dessa realidade da salvação. Então você tem com isso também, consequentemente, um congelamento da ação, uma vez que entende-se que tudo que será feito será de forma monérgica pelo próprio Deus. Então, se alguém vai se salvar é porque Deus determinou lá atrás que ele salvaria. Se alguém se condenou é porque Deus determinou que ele seria condenado. Então, isso cria na consciência dos ministros, daqueles que estão envolvidos com o trabalho, uma ideia de que não é necessário esse grande esforço, não é necessário este grande trabalho para ir, né, tá certo? Levar esse evangelho até os rincões, até os lugares mais distanciados, até as tribos mais remotas, porque de fato tudo está determinado pelo próprio Deus e acontecerá, tá certo, de forma compulsória, né, devido a essa determinação. Enquanto que na mentalidade arminiana você tem já uma interação maior com o sinergismo. Não o sinergismo católico, que entendia que a salvação está nas mãos da instituição, mas sim um sinergismo no entendimento de que é proposto verdadeiramente às pessoas a salvação da pessoa bendita de Cristo, e se elas aceitarem a Cristo como seu Salvador, elas então participarão dessa nova realidade. Então, a partir desse entendimento de que é necessário sim a proposição à pessoa e a sua aceitação é importante sim no contexto, tá certo, daquilo que Cristo diz, que aqueles que creem serão salvos, aqueles que não creem já estão condenados. Então, uma vez que há esta realidade, cria-se essa consciência, cria-se também esse interesse. Então, há esse grande interesse por a busca das almas, por ir em busca delas, pelo compromisso em levar o evangelho, o compromisso em apresentar o evangelho a elas, ao maior número de pessoas possível. Então, criou, né, a partir dessa consciência, a partir dessa forma de enxergar a teologia, essa forma de enxergar a soteriologia, né, criou então estes grandes líderes que foram desbravadores. Esse grande interesse, tá certo, de partir para as missões, de propor o evangelho, de propor a porta de salvação através de Cristo. Então, criou então este grande despertamento, esse interesse por a igreja ir além, por a igreja sair, tá certo, daquilo que estava estabelecido e ir de fato levar o evangelho a outros lugares, né? Levar o evangelho a outros povos, né? Se espalhar por diversas localidades. Então você tem este conflito, né, que surge aí com relação às teologias, né, calvinista, arminiana, a adesão de John Wesley à teologia arminiana e o intenso trabalho de John Wesley, tá certo, dentro desse contexto de evangelismo intenso, tá certo, a proposição então deste evangelho a diversos povos. Aí você vai ter a igreja se espalhando por diversos lugares, principalmente aí as igrejas que trabalham dentro das colônias, as 13 colônias norte-americanas. Aí ele cita aqui, ó, John Wesley, conforme já falei, mas cita também Edward Irving, 1792 a 1834, que enfatizava a restauração do cristianismo apostólico. Charles Finney, importantíssimo, Charles Grandison Finney, 1792-1875, com destaque na benevolência de Deus e nas condições para a salvação. Aí ele vai citar outros movimentos que vão surgir
séculos XVIII e XIX marcados por efervescência e dissidências no ciclo do cristianismo reformado. Então, aí onde surge um calcanhar de Aquiles para os pós-reformados. Com os reformados oficiais, luteranismo, calvinismo e anglicanismo, você tem confessionalização, institucionalização e controle. Então, eles têm um controle sobre aquilo que é praticado, né, na questão teológica, sobre a forma do culto, né, a liturgia. Então eles exercem um controle muito autoritário, muito forte, né? É ruim, por quê? Porque congela, porque deixa estagnado, a estagnação da igreja, sendo que ela precisava prosseguir, ir além, há muitos aspectos ainda a reformar, e eles ficaram estagnados. Mas da mesma forma como há o lado negativo da estagnação, há o lado positivo do controle. Então esse controle que é exercido também evita o surgimento dessas chamadas dissidências do ciclo do cristianismo, que ele aponta aqui na página 77. Com a luta dos pós-reformadores, tá certo? E o seu intenso desejo de vivenciar o ideal da igreja do Novo Testamento, e também de ir aos povos, alcançar os povos, levar o evangelho até eles, e assim fazer o cristianismo crescer e alcançar outras fronteiras, mas por outro lado essa liberdade criou a oportunidade para que muitos grupos reinterpretassem a Bíblia ao seu modo, reinterpretassem a Bíblia ao seu estilo. É aquilo que eu falei algumas aulas atrás. A grande luta da reforma não é pela livre interpretação, e sim pela livre investigação. Nunca foi a livre interpretação, porque a interpretação tem regras. Então a hermenêutica é o estudo dessas regras. Então, okay? Você precisa estudar essas regras de interpretação do texto, que são as regras gramaticais, que inclusive são regras que levam em consideração a concatenação das ideias da Sagrada Escritura. Então você tem uma harmonia perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento, na qual o Antigo Testamento é lido pela ótica dos autores do Novo Testamento. Então você tem que harmonizar tudo isso para que haja uma interpretação que venha a produzir doutrinas bíblicas, que venha a produzir algo que seja fundamentado nas Sagradas Escrituras. Mas quando você toma a liberdade de interpretar ao seu bel prazer, ao seu modo, a liberdade é de exame. Tem que ter liberdade de exame. Todos têm que ter uma Bíblia na mão e ter a possibilidade de lê-la. Tá certo? E de se submeter ao Espírito Santo e Deus falar com ela através da Sagrada Escritura. Então a liberdade de exame. Mas a interpretação tem regras. Aí você tem a hermenêutica, você tem a exegese, que aí vai mais fundo ainda, buscando os originais e tentando entender qual é a intenção do autor. E aí você tem a necessidade de que se respeite isso. Quando você não respeita estas regras de interpretação da Sagrada Escritura, você vê o surgimento desses grupos chamados dissidentes, aqui na página 77. Aí você vê surgirem aqui o mormonismo em 1830 e a inserção agora desse pressuposto, dessas desculpas, né, de subterfúgio, de que a sua revelação veio por meio de um ser espiritual. E aí ele insere essa questão da revelação por meio de anjo, que já foi utilizado por outra religião, pelo islamismo, quando Mohammed diz que o anjo Gabriel lhe revelou aqueles textos do Alcorão, as suratas, né, as sunas do Alcorão. E Joseph Smith diz que Moroni, um anjo, lhe revelou o livro de Mórmon. Aí o subterfúgio da inserção do ser espiritual, dando respaldo àquela interpretação. E ele ainda dá a grande brecha, comete o grande erro de colocar na capa do livro outro evangelho de Jesus Cristo, que torna muito mais fácil a apologia, né, contra esse erro. Uma vez que Paulo diz que ainda que um anjo venha do céu e vos revele outro evangelho, considerais anátema. Então o evangelho é aquele que já está nas Sagradas Escrituras. Não há nenhuma necessidade de outro evangelho. Mas Joseph Smith, segundo ele, Moroni lhe revelou um outro evangelho, o que deu ensejo à criação do grupo dissidente, o mormonismo, que é um dos problemas dessa questão, né, da liberdade. Então a liberdade, ela dá esta brecha para o surgimento desse tipo de loucura, né? Mormonismo em 1830, a ciência cristã em 1866 e Testemunhas de Jeová em 1870. Aí depois, com os grandes movimentos interessados, né, na escatologia, no advento da vinda de Cristo, surgirão então
a partir da colaboração de um ex-batista, surgirão os adventistas, né? Adventistas do sétimo dia, que farão diversas propostas de interpretação da Sagrada Escritura, né? Suposta interpretação, com tentativa de adivinhação da data da volta de Cristo. E aí eles vão passar por algumas decepções até que o proponente principal dessas ideias vai abandonar isso e pedir perdão, né, na igreja e ser reintegrado à Igreja Batista, e Ellen White e seu esposo tomarão essas ideias, reinterpretarão elas ao seu modo e darão aí o surgimento à Igreja Adventista do sétimo dia, tá ok? Então você tem aí esses grupos dissidentes. Então foi extremamente necessário, após a reforma, esses grupos de fato questionarem essa igreja confessionalizada, institucionalizada, né, e congelada, né, nessa forma de teologia. Foi necessário esse questionamento, porque produziu muitos frutos bons, mas por outro lado acabou dando ensejo também a estes grupos, né, que passaram a interpretar a Bíblia ao seu bel prazer e produzir essas heresias, né? As heresias aí da Testemunho de Jeová, que ressuscita heresias que já haviam sido condenadas há muito tempo atrás, como por exemplo a questão de negar que Jesus Cristo é Deus. Então eles criam esta ideia de que Jesus Cristo é um ser acima da humanidade, mas abaixo de Deus. Então é um semideus, né? Eles inclusive colocam no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, um colchete no qual inserem a palavra um Deus. Então Jesus não é Deus e sim é um Deus. Então teríamos Deus Jeová, tá certo? Como eles gostam de falar, Jeová, e abaixo teríamos um semideus chamado Jesus. E aí temos essas ideias malucas aí, apregoadas por esses grupos, tá ok? Então é um saldo ruim, né, desta pós-reforma, mas foi necessário, foi extremamente necessária e extremamente produtiva, tá certo? Em muitos bens, muitos benefícios, principalmente aí o grupo metodista, que foi um dos grupos que preparou, né, a grande estrada aí para a vinda do pentecostalismo, do grande avivamento, né, pentecostal. E aí ele começa a analisar aqui de forma cronológica, né? Ele, levantando aqui os principais grupos, a abertura do caminho para a chegada do pentecostalismo. Aí ele vai citar o pietismo, que é aquilo que eu já tratei com vocês. Ele cita Philip Jacob Spencer, de 1635 a 1705, que deu início então a essa estruturação desses movimentos questionadores do luteranismo, né? Então começaram a se organizar em casa para orar, para ler a Bíblia, né, para pregar, e conforme isso cresceu, se destacou do luteranismo, foi durante algum tempo perseguido por eles, mas passou a produzir frutos quando partiram para outras regiões. Principalmente os pietistas moravianos, né, da região da Morávia, que atualmente é a República Tcheca, e que tiveram um trabalho missionário muito, mas muito importante mesmo. E aí esses grupos vão ser duramente criticados posteriormente por integrantes importantes da alta crítica textual, como ele cita aqui, ó, Friedrich Schleiermacher, tá certo? Com certeza estou lendo errado aqui o nome dele, que é alemão, Schleiermacher, 1768 a 1834, e Johann Albrecht Bengel, de 1687 a 1752, precursores da alta crítica. Então vão criticar duramente, né, esses movimentos, porque eles vão estar, a partir dessa igreja oficial, tentando associar a teologia dessa igreja oficial luterana com as correntes racionalistas que estão surgindo e estão se estabelecendo de forma muito forte nas universidades. Então, com esse racionalismo que surge, com esse iluminismo também, esses filósofos, você tem Kant, tá certo? Na Alemanha, você tem outro que deu origem ao empirismo, John Locke, na Inglaterra, ok? Você tem esses pensadores que começam a surgir e propor, né, a sua forma de entendimento da filosofia racionalista, então rejeitando aquilo que é sobrenatural, aquilo que não possa ser comprovado, ok? Laboratorialmente, empiricamente, não possa ser testado. Uma vez que eles começam a rejeitar isso como mitos, tá certo? Como fábulas, como
coisas que estavam ligadas aí a épocas mais anteriores, né, nas quais as sociedades não tinham recursos para trazer esclarecimentos, explicações. Então, uma vez que eles começam a rejeitar essas manifestações como de fato mentirosas, né, irreais, então estas ideias que começam a se fortalecer nas academias, nas universidades, elas começam também a interagir com a teologia, começam a interagir com a teologia oficial. E aí muitos adeptos dessa teologia oficial tentam adaptar, tá certo, a sua teologia para que ela não fosse derrubada nas academias por esses grupos. Então eles começam a fazer um trabalho de limpeza da sua teologia, né? Limpeza entre aspas, né? Tentar retirar, tá certo, das suas concepções teológicas tudo aquilo que fosse sobrenatural, reputando isso a uma fase arcaica aí da igreja, né? Então, entendendo que esta igreja muito antiga, muito primitiva, estava imbuída, né, desses equívocos, desses erros, e por não entender a realidade, não entender muitos aspectos que poderiam ser explicados racionalmente, eles criaram esse subterfúgio do milagre, né? Então, eles começam a retirar toda essa questão do milagre e fazer um filtro então da sua teologia. E aí surge então a chamada alta crítica textual, né? Que é influenciada pelo racionalismo, influenciada pelas mentes do iluminismo, tá ok? Então eles vão criticar duramente esses novos movimentos que surgiram. E aí surge, né, o responsável pelo grande esfriamento da igreja nesses lugares, quando a teologia tornou-se serva desses movimentos racionalistas e iluministas. Eles adotam uma posição subserviente, se deixam ser dominados por esse pensamento e rejeitam as verdades bíblicas. Esses pequenos grupos que se separaram da igreja oficial continuam fiéis à Sagrada Escritura. E aí vão fazer com que a igreja floresça em outros lugares. Vão fazer com que a igreja floresça no Oriente, na África, tá certo? Nas Américas. A igreja nesses lugares passa por grandes fases de crescimento, de florescimento, enquanto as igrejas oficiais da Europa passam por um processo de esfriamento, processo aí de deterioração, né? Então você tem o pietismo, o puritanismo. De acordo com os historiadores, o movimento puritano de confissão calvinista iniciou na Inglaterra na segunda metade do século XVI e se estendeu até a primeira metade do século XVII, perseguidos na Inglaterra tanto pelo governo do rei Carlos I como pela igreja anglicana. Uma parte deles migrou para a Holanda e outra parte para a América do Norte, sendo os primeiros colonizadores dos Estados Unidos, onde formaram a principal tradição cristã. A luta dos cristãos puritanos contra a igreja anglicana girava em torno de vários elementos do catolicismo. E aí você tem primeiro a questão da presença, né, desse catolicismo extremamente ainda dominante, ou pelo menos esta forma de catolicismo, né, muito dominante dentro da igreja anglicana, que é aquela questão da igreja ter sido separada não por um ideal de reforma, mas por uma questão autoritária do próprio rei. O rei entrou em discordância com o Papa e separou a igreja daquele local. Então, a partir dessa forma, né, de separação, a estrutura do catolicismo permaneceu. As ideias católicas permaneceram, a forma católica permaneceu. E é isso que vai dar ensejo, então, a estes grupos chamados puritanos, né, que tentam purificar, né, tentam fazer com que a igreja de fato seja reformada, né? Haja uma reforma verdadeira, uma reforma real. Principalmente grupos que eram incentivados pela reforma calvinista. Então eram muitos grupos com uma teologia tipicamente calvinista, que lutavam contra essa igreja oficial anglicana. Então primeiro essa questão da própria igreja, e depois outros movimentos de causas sociais nas quais eles se envolveram intensamente. Aí você vai ter, dentro desse grupo surge John Wesley, e John Wesley vai ser aquele que, uma vez que a igreja anglicana proibir a sua atuação dentro das suas paróquias, John Wesley inclusive dirá, né, minha paróquia é o mundo, que é a ideia de que se aquela igreja oficial lhe proíbe a pregação do evangelho, a pregação da mensagem de Cristo, ele parte então para diversas outras regiões, quando John Wesley de fato vai para os Estados Unidos e colabora com várias igrejas, colabora com vários movimentos. E a sua estratégia de trabalho, devido à estratégia muito rígida de trabalho deles, trabalho com visita aos lares, visita a presidiários,
pregação aos operários, tá certo? Que saíam muito cedo para trabalhar, eles estavam presentes ali, mesmo sendo xingados, sendo maltratados, eles pregavam esses operários. Devido ao método muito rígido implantado por eles, eles foram chamados de metodistas, né? Aqueles que têm método de trabalho. Então havia a hora certa, né, de visitar o hospital, a hora de visitar os presídios, a hora de pregar os operários, a hora do culto. Então tinham uma estratégia muito, muito rígida de trabalho, né, para poder terem um trabalho bastante efetivo. Então ele tem uma inspiração muito forte nos moravianos, aquilo que eu falei, dos pietistas da região ali da Morávia, que é atualmente a República Tcheca, e que tiveram já destacando-se, né, do luteranismo, tiveram esse apelo missionário muito forte. Então eles, inclusive, algumas histórias contam que alguns dos irmãos moravianos tinham um interesse tão forte nessa área missionária, uma dedicação tão intensa, que alguns se vendiam como escravos para poderem ser inseridos no meio daqueles escravos e pregar para eles. Então você vê, né, as demonstrações de coragem, né, as demonstrações heróicas, né, desses irmãos moravianos.